Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero também abrir convosco o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Passada essas coisas, havia uma festa de judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E era aquele dia sábado. Até aqui. Amém. Quero, nessa oportunidade com os irmãos, nós estamos olhando um pouquinho para esse homem, esse paralítico, porque de alguma forma, algumas vezes nós nos identificamos com a atitude dele, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de crer, e a gente percebe de imediato um erro nas expectativas desse homem. A Bíblia não traz o seu nome, mas nós sabemos que era uma pessoa limitada, era uma pessoa paralítica, e já estava assim há muito tempo, muitos anos já, ele estava nessa condição, né? Jesus, vendo a condição desse homem, ele faz uma pergunta, e ele parece que ele não entende a pergunta que Jesus faz a ele. E se entende, ele responde de maneira errada. A pergunta que Jesus faz a ele simplesmente é: você quer ser curado? Essa é a pergunta que ele faz. Jesus não perguntou para ele se, vem cá, você tem alguma condição de ser curado? Você tem pessoas que possam lhe ajudar para que você alcance o que você deseja? Jesus, ele faz uma pergunta, mas parece que a mente desse homem, de alguma forma, pelo seu estado, em todo esse tempo, parece que está cauterizada, né? E o que está diante dele sempre é uma impossibilidade. E a pergunta de Jesus não é respondida. Jesus não perguntou para ele: vem cá, você tem condição de sair de onde você está e ir até lá e alcançar o que você deseja? Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou simplesmente: você quer? Você deseja? E a resposta dele nos revela, evidentemente, aonde estavam as suas esperanças. As suas esperanças estavam nas pessoas que não tinham. A esperança, a expectativa deste homem estava nas pessoas, as quais ele não tinha ninguém que pudesse o auxiliar, que pudesse o ajudar.
né? Então, evidentemente, para ele não era nem uma questão de querer. Para Jesus, sim. O que lhe interessa a Jesus é se nós queremos. O que você quer? Não olhe para o que você tem, não olhe para quem você é. Você quer ser curado? Mas, para ele, o poder, né, vinha em primeiro lugar. Ter condições. Eu não tenho condições. Então é como se dissesse assim, não adianta eu querer, né, de alguma forma. Não adianta eu querer, porque eu não tenho condições. Eu não tenho quem possa me auxiliar, quem possa me carregar, quem possa me dar suporte para que eu vá até a água quando essa for movida pelo anjo. Né? Então, como não tenho ninguém, eu não serei curado. Como eu não tenho ninguém, eu não vou alcançar, né, o que eu desejo. Como eu não tenho posses, como eu não tenho condição, né, eu não vou alcançar o que eu almejo. E é justamente assim, a maneira como muitas vezes nós raciocinamos. Na verdade, nós racionalizamos. Muitas vezes nós somos racionais. Nós que fomos chamados para viver não por vista, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Muitas vezes nós também agimos de maneira racional. Né? Irmão, você acha, você deseja isso, você almeja isso? Você, pastor, não tem condição. Eu sou muito pequenininho, eu não tenho pessoas que possam me ajudar, eu não tenho alguém que possa me dar uma mão, né, que possa me ensinar. A cura desse homem, ela se deu, muito embora ele não tivesse ninguém. Esse homem não tinha ninguém mesmo, né? E independentemente disso, a cura se deu porque quem estava ali era realmente a pessoa que ele mais precisava, que era Jesus. Nós temos Jesus em nossa vida, mas parece-me que muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos a pessoa que é suficientemente capaz de poder nos abençoar, independentemente de quem somos ou de que temos. A máxima da fé é: tudo é possível ao que crê, e não tudo é possível ao que tem. Muitas pessoas no mundo têm tudo, ou quase tudo, e infelizmente não podem alcançar alguma coisa que ainda desejariam. A máxima que nos é ensinada por Cristo é que tudo é possível ao que crê. Eu não estou, evidentemente, amado, desprezando, a participação de pessoas, de parentes, de amigos, da igreja, e mesmo até de uma autocapacitação, de um preparo, de uma qualificação que eu tenha buscado, de alguém que possa me auxiliar. A gente não despreza isso, evidentemente. Deus até usa muitas vezes essas coisas na nossa vida. O problema é quando nós achamos que pelo fato de não termos aquilo que julgamos ser indispensável, nós não haveremos de alcançar. A Bíblia nos estimula e nos incentiva a sonharmos com as coisas, evidentemente, que estejam de acordo com a vontade de Deus, independentemente de sermos fortes ou fracos, capazes ou incapazes, ricos ou pobres, não interessa. A cura aconteceu, muito embora ele não tivesse ninguém. E mais, não somente isso. A cura se deu muito embora ele não estivesse no lugar indicado. Qual era o lugar indicado para receber a cura? O tanque. Ele estava longe do tanque. Estava fora do tanque.
quando ele recebeu a cura. A cura se daria, segundo o conceito e a opinião e a tradição daquela sociedade, obrigatoriamente dentro d'água. Se a pessoa não entrasse na água, ela não poderia ser curada. Então, além da esperança daquele homem estar nas pessoas, e a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, quer dizer, que espera no homem, maldito o homem. Como também esse homem tinha a sua esperança no tanque. Mas maravilhosamente essa cura se dá fora do tanque. E quem sabe até, irmão, pela quantidade de enfermos que ficavam em torno desse tanque, talvez ele esteve até bem longe do tanque. E o que isso significa alcançar aquilo que desejamos, muito embora não estejamos no lugar que as pessoas dizem que tem que ser? Eu conheço pessoas, hoje em dia, evidentemente pessoas pessimistas, que acham que só poderão se dar bem se forem para o exterior. Para se dar bem, tem que morar nos Estados Unidos. Durante algum tempo, isso era o que estava na mente das pessoas. Isso é o que estava no coração das pessoas. No Brasil nós não temos como. O Brasil não oferece condições. Eu mesmo, pessoalmente, tenho na minha família pessoas próximas a mim que hoje, no ano 2015, têm esse pensamento. Estão pensando que a solução deles estará naquele lugar. Mas isso, eu estou me referindo à cidade, uma nação, mas eu posso me referir, por exemplo, à tecnologia, a um hospital, quando se trata especialmente de cura. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho condição de ter ou estar no melhor hospital, e graças a Deus, como até nós temos essa condição, mas isso não significa que a pessoa esteja condenada ou sobre ela esteja pesando uma sentença, porque ela não pode estar no melhor hospital, porque a cura dela pode dentro do quarto dela, quando todos estiverem esperando a morte dela. Deus pode fazer isso. Para alguém se dar bem, não é necessário obrigatoriamente que ela curse ou ele curse a melhor faculdade. Não, para se dar bem tem que fazer aquele curso. Quer dizer, é o lugar que está sendo valorizado. Está se dando um peso excessivo ao lugar. Então, no caso específico do paralítico, ele dizia: como é que eu vou ser curado? Eu não posso nunca chegar no lugar onde se recebe a cura. Mas o lugar não era lá, ele recebeu fora de lá. Ele recebeu fora. Talvez, no nosso contexto evangélico, alguém ache que o lugar para se dar bem é em tal igreja. Aquele é o lugar. E existem até mesmo lideranças que ensinam dessa forma. Uma determinada liderança aqui do Brasil implantou uma igreja agora, se não me engano, em Miami, e foi divulgado um vídeo da abertura, do culto de abertura, e o líder dizendo: se você não quer prosperar, se você não quer se tornar uma pessoa muito rica, você não venha para essa igreja, porque se você vier para essa igreja, você vai alcançar, você vai pelo menos ter mais um carro se você tem um, se você vai conseguir uma casa muito melhor se você já tem uma casa. Então, a ênfase no lugar. E como
muitas vezes a gente não pode estar, como ele não podia estar naquele lugar, que não dava tempo para ele chegar. Alguém pode achar que não vai alcançar o que deseja, não vai realizar o seu sonho, porque não está no tanque, não consegue chegar no tanque. Não são todos que chegam no tanque. Tanque aqui entre aspas, é o lugar. Que pode ser uma faculdade, pode ser uma cidade, um país, que pode ser um hospital. A cura acontece muito embora ele não estivesse no lugar indicado. Muito embora ele não tivesse ninguém. E mais, a cura se deu muito embora ele não estivesse na hora indicada. Não somente por não ter pessoas, não somente por não estar no lugar, mas, além disso, ele não estava na hora. Qual era a hora? A hora era o momento em que a água seria movimentada. A hora era para ele, na cabeça dele, única. Só vai acontecer se eu conseguir estar naquele momento. Se eu perder aquele momento, acabou. Usando uma terminologia dos pessimistas e dos fatalistas, se você não consegue mais, cara, você perdeu, o cavalo passou enciado e você não montou nele. Você perdeu a oportunidade, acabou. A hora já passou. Nós, muitas vezes, racionalizamos dessa maneira. Achamos e pensamos como aquele paralítico. Não tenho ninguém, não tenho condições, não consigo, de repente, me qualificar para isso, porque não estou num lugar bom, A minha empresa não me oferece condições, o lugar onde estou não é o lugar apropriado, eu devia estar em outro lugar, eu devia estar em outra circunstância. E muitas vezes também acha-se que perdeu-se a oportunidade. Amigo, quem havia já de se estabelecer, já se estabeleceu. Quem não se estabeleceu, não se estabelece mais nesse negócio. Você perdeu a chance. Você perdeu a hora. E para Deus fazer as coisas não existe hora. No caso do tanque de Betesda, a hora era a hora que o anjo mexesse a água. Quem mergulhou, mergulhou. Quem não mergulhou, perdeu. Jesus disse, não, você agora, fora do tanque, e agora? Não tem anjo nenhum aí. E você vai receber a cura, se você quer. Eu quero enfatizar a pergunta de Jesus. Porque eu quero dizer para você que a grande maioria de nós, a grande maioria de nós, pensa exatamente ou responde exatamente como esse homem responde. Não tenho ninguém. Eu não tenho condições. Eu perdi a oportunidade. A oportunidade foi dada o ano passado. Abriram aquela oportunidade lá, aquela chance que se deu, mas eu na época não tinha condição, perdi agora, acabou para mim, não tem mais jeito. Perdi a hora. Fora da hora. Estou fora da hora, fora do tempo, fora do espaço. Sem condições, porque não tem ninguém. E essa, portanto, é a grande lição que Jesus nos dá. Jesus, ele é muito educado, Jesus é muito doce na sua forma de tratar as pessoas. Se é alguém mais duro, se é alguém mais severo, já olharia para ele e disse assim, eu não fiz essa pergunta para você. Eu não perguntei se você tem condições, eu perguntei se você quer. Eu temo, irmão, eu
particularmente, eu temo que a gente esteja, nós que nos dizemos, falamos de nós mesmos, que somos pessoas de fé, né? que somos pessoas que creem no sobrenatural de Deus, eu temo que nós estejamos sendo levados para um pensamento como esse que nós vemos no caso do paralítico. Falamos em Jesus, falamos em Deus, pregamos sobre o poder de Deus, mas quando olhamos para as nossas condições, quando olhamos para o nosso entorno, quando olhamos para o nosso contexto, onde estamos inseridos, para o nosso tempo, e nós, no fundo, desfalecemos, porque no fundo, cremos que tudo é possível ao que tem, e não ao que crê. Então, dentro da igreja se fala isso, né? O cara tem grana, o cara tem posse, o cara tem influência, ele tem o que quer. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que o dinheiro, por exemplo, não compra felicidade. O dinheiro não compra vida abundância. O dinheiro, ele não compra ou não expulsa o vazio de dentro do coração. Pessoas que muito têm não podem obter coisas que nós obtemos gratuitamente, ou seja, pela graça de Deus. E mesmo as coisas que, via de regra, se consiga por intermédio de influência, de poder, de recursos financeiros, até isso também. Porque Deus é Deus. Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. Deus opera do jeito que Ele quer. E nós não temos, evidentemente, uma garantia, porque isso também não é bíblico, que tudo o que quisermos, sem exceção, nós vamos obter, pelo fato de termos fé. Porque também não podemos esquecer que aquilo que nós desejamos e queremos também tem que passar pelo crivo da vontade de Deus. Mas se for da permissão e da vontade de Deus, mesmo que nós não tenhamos a condição, mesmo que sejamos desqualificados, mesmo que não tenhamos as pessoas as quais possam nos ajudar, nós haveremos de conseguir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fique de pé em nome de Jesus, amado.